Um assunto polêmico que tomou conta das redes sociais essa semana foi o fim da escala de trabalho conhecida como 6 por 1. Essa jornada de trabalho é amparada pela Constituição brasileira. A nova proposta quer reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. E para a gente falar um pouco desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Daniel de Luca e Castro, que é advogado trabalhista. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao SP Record. Boa noite, Pasquim, é um prazer estar aqui. Vamos começar esclarecendo primeiro para as pessoas. A gente tem aqui, acho que nossa primeira tela para poder explicar. Vamos começar com essa pergunta, para o senhor responder essa pergunta, doutor. O que é a escala 6 por 1? Como é que a gente pode entender? É o que a gente vive hoje normalmente. Exatamente. A escala 6 por 1 é uma forma de você dimensionar a jornada de trabalho, que ela é de 44 horas semanais ao longo da semana. Então você divide 44 por 6, geralmente é o trabalho de segunda a sábado, e você pode ter 7 horas e 20 por dia, vezes 6 dão as 44 horas semanais, ou você pode fazer 8 horas em 5 dias e mais 4 num sexto dia, que também equivalem às 44 horas semanais. É a jornada mais praticada, imagino, no nosso país, para aqueles empregados que são submetidos ao regime da CLT. Temos a próxima pergunta aqui para o doutor responder para a gente. Vamos lá para a próxima. Como é que funciona a folga semanal, doutor? Ela tem que ter dia certo ou não? Exato. Então, se a gente tem 6 dias de trabalho e 1 de descanso, nós temos uma folga semanal, que é o que diz a lei. Essa folga tem que coincidir um domingo a cada 3 semanas, ou quando se trata do trabalho da mulher, um domingo a cada 15 dias. Tem mais uma pergunta aqui, que agora acho que o senhor já até complementou. Não necessariamente, então, precisa ser no domingo. Tem que ter 3 e eu posso ter 3 domingos trabalhados e uma folga, é isso? Exatamente. Você pode ter 3 domingos trabalhados, você vai folgar um domingo. No caso de 3 domingos trabalhados, a sua folga é no decorrer da semana. Agora, isso também depende de acordos, digamos, sindicais, às vezes tem ali aquela obrigatoriedade de ter pelo menos 2 domingos por mês, aí vai depender de cada um. Exato. O sindicato, através de negociação coletiva, ele pode, vamos dizer, trazer mais direitos aos trabalhadores, tendo como base o que está na lei. Então, você pode ter um calendário diferenciado, por exemplo, se tratando de jornada de trabalho. Para ilustrar, a gente tem muito isso no comércio. Se nós pegarmos a convenção coletiva da maioria dos sindicatos do comércio, ela tem um calendário específico para final de ano, regra para shopping center, comércio de rua e assim por diante. Mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Como é que é o cálculo das horas trabalhadas? O senhor explicou, acho que também já no início. Vai depender ali, né? 44 horas, posso fazer de segunda a sexta ou posso fazer de segunda a sábado, né? Dividir aí, fracionar durante os dias. Você vai decompor a jornada de 44 horas ao longo dos dias da semana, de acordo com a sua atividade profissional, empresarial. Doutor, agora essa polêmica toda ganhou aí as redes sociais porque quer fazer essa redução, né? De 44 para 36 horas, é isso? Exato. A proposta de emenda constitucional, ela mantém as 8 horas diárias, só que ela diminui o número de dias trabalhados na semana. Ela prevê 4 dias na semana e 4 dias por semana e jornada de 36 horas semanais. Mas se a gente fizer essa conta aí de 8 horas vezes 4 dias, vai dar menos, vai dar 32? Daria 32. Aí a gente teria que trabalhar com um acordo de compensação e prorrogação de horas para você estabelecer o limite máximo de 36 horas e aí você poder trabalhar, por exemplo, 9 horas por dia dentro de 4 dias. Doutor, essa proposta, né, pelo que se apresenta, ela quer dar mais folgas para o trabalhador, né? Mas esse não seria o único problema, digamos assim, ou a única solução, né? Eu penso assim, toda e qualquer discussão, ela deve ser feita pela sociedade, pelos poderes constituídos. Então, é salutar essa discussão. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos um limite semanal de 48 horas. A Constituição de 88 trouxe 44 horas. O que me preocupa são os reflexos disso na economia, na geração de empregos ou na precarização de empregos. Por quê? Porque é inegável que se eu diminuir o limite de horas semanais, o valor da hora vai custar mais, porque não contempla a redução salarial, né? O trabalhador custaria mais caro. Custaria mais caro. O que se defende, entre outros aspectos, na proposta de emenda, é que, em tese,
o trabalhador teria mais dias para consumir. E que se consumisse mais, geraria mais emprego e assim por diante. Tá. Eu acho que esse raciocínio não é todo válido. Por quê? Porque a gente tem que analisar, quando a gente fala em consumo, também o poder de compra do salário. Então, não é porque eu trabalho menos dia que o meu poder de compra vai aumentar. Então, eu não sei se eu geraria mais consumo, por decorrência, a necessidade de mais contratações para a produção, né? É muito válido sob o ponto de vista da rigidez física e mental do trabalhador, sem dúvida. Quem não quer trabalhar menos, né, e você se dedicar mais ao descanso? Por outro lado, de novo, eu volto no poder de compra. Será que esse trabalhador, tendo um dia a mais de folga ou 2 dias a mais de folga, ele vai realmente usufruir essa folga ou ele vai tentar fazer um outro trabalho para complementar a sua renda? Pois é. Né? A situação do país hoje é o que a gente mais vê, ainda mais no motoristas de aplicativo, por exemplo. E o contrário também, como o senhor disse, né? Custando o trabalhador, ele não tendo esse poder de compra maior, a folga, se ele não for fazer um famoso bico, ele vai acabar ficando em casa. E o caminho, a gente vê isso frequentemente. Eu recebo muito no escritório clientes assim, eu não aguento mais o custo da minha produção. O meu colaborador está custando caro. Isso leva ao quê? Ao trabalho sem vínculo, à informalidade, à pejotização, que é um modelo legal, mas é um modelo que não existe, não contempla aqueles direitos previstos na CLT, que é a maioria da classe trabalhadora do país. Doutor, agora pensando no modelo que a gente vive hoje aí, né, a maioria das pessoas, e com essa possibilidade dessa mudança, essa distribuição de horas, como a gente disse ali no início, ela vai variar de acordo com as necessidades ou de acordo com o contrato que o trabalhador tem com a empresa, de trabalhar 8, 7 ou 6 horas por dia? Exatamente. Você dimensiona isso ao longo da semana. O empresário vai precisar de contratar mais, só que vai encarecer o custo dele. Encarecer o custo, ele vai aumentar o produto, né? O que a gente tem, até em função de uma análise de planejamento, é você aproveitar o seu colaborador no máximo de horas que a lei permite. Entendeu? Essa é a possibilidade, então. Bom, doutor, eu agradeço bastante a presença aqui no SP Record por esses esclarecimentos. Vamos acompanhar o andamento disso aí nas próximas semanas. Quem agradece sou eu e eu acho que é um assunto que vai ainda se alongar muito no tempo. Vai sim. Obrigado, doutor. Ótimo final de semana para o senhor. Para nós todos.